Você já parou para pensar no verdadeiro significado do medo? Imagine-se caminhando sozinho por uma floresta densa, o ar pesado, o silêncio quase absoluto. Então, um som profundo, como o estalo de galhos se partindo. Você se vira e, diante de você, uma criatura colossal, do tamanho de um ônibus, surge entre as árvores. Dentes longos, olhar fixo e a certeza de que não há saída. O que faria diante de um predador pré-histórico? Hoje vamos mergulhar em um capítulo sombrio da história da vida na Terra. Os dinossauros mais letais e intimidadores que já caminharam sobre este planeta. Criaturas tão brutais que transformavam cada encontro em um pesadelo sem esperança de fuga. Prepare-se, esta jornada vai te fazer agradecer todos os dias por viver no presente e não na era dos monstros. E começamos com ele, o tirano absoluto, o predador que se tornou sinônimo da própria palavra dinossauro, o Tiranossauro Rex. Ao pensar em dinossauros, é quase impossível não visualizar sua silhueta imponente. 12 metros de comprimento, até 9 toneladas de pura força. Imagine o peso de um caminhão de guerra, mas com a velocidade de um cavalo em disparada, capaz de atingir 40 km por hora quando a necessidade exigia. Uma muralha de músculos e ossos avançando sobre suas presas. Mas sua força não estava apenas no tamanho. O tiranossauro possuía a mordida mais poderosa já registrada entre qualquer animal terrestre. Até 57 mil newtons de pressão, o suficiente para estilhaçar o crânio de um triceratops adulto como se fosse feito de vidro. E não era uma morte rápida. Há evidências de que ele mordia, segurava e simplesmente esperava o sangramento acabar. Caçava não apenas com o corpo, mas também com a mente. Seus olhos frontais garantiam visão em profundidade. Seu olfato podia detectar carcaças a quilômetros de distância. Seus braços, embora ridicularizados por gerações, carregavam força de 200 quilos cada, úteis para agarrar presas. Um caçador implacável, um rei de verdade, o último dos grandes predadores do Cretáceo. Mas o tiranossauro não foi o único monstro a assombrar os tempos antigos. Do outro lado do mundo, a Mongólia guardava um segredo. Uma aberração emplumada com proporções surreais. O Gigantoraptor. Se imagine um animal do tamanho de um elefante, mais de 5 metros de altura, 8 de comprimento, pesando 2 toneladas. E agora imagine tudo isso coberto de penas. Não as pequenas, como as de um pombo urbano, mas longas, coloridas, exibindo padrões vibrantes, como se fosse uma ave exótica. E ao invés de inspirar beleza, causava puro terror. Seus braços desproporcionais terminavam em garras de 30 centímetros, afiadas como lâminas de açougueiro. Seu bico curvado, sem dentes, escondia uma mordida capaz de quebrar ossos. Suas pernas musculosas o impulsionavam em corridas curtas, rápidas e explosivas. E seu pescoço, longo e flexível, aumentava o alcance dos ataques. Descoberto em 2005, o Gigantoraptor deixou os paleontólogos perplexos. Como uma criatura tão grande e emplumada podia existir? Talvez fosse carnívoro, talvez onívoro, mas uma coisa é certa. Frente a frente com ele, nenhum ser vivo teria paz. E se o Gigantoraptor parecia saído de um pesadelo distorcido, espere até conhecer o Utahraptor, o maior entre os raptores já descobertos. Seus 6 metros de comprimento e 700 quilos de pura fibra o tornavam mais do que um predador. Ele era o equivalente pré-histórico de um assassino serial. Especialista em ataques noturnos, preferia a escuridão. Seus olhos, adaptados à visão noturna, transformavam a noite em uma vantagem. Suas penas abafavam o som dos passos, tornando-o praticamente invisível até ser tarde demais. Sua arma mais letal, uma garra em forma de foice, 38 centímetros de lâmina natural em cada pé. Ele saltava sobre a presa, perfurando órgãos, cortando artérias, abatendo em silêncio. Mas o mais assustador não era sua força individual, e sim a maneira como caçava. Evidências fósseis sugerem que o Utahraptor não agia sozinho. Caçava em bandos. Imagine um grupo de caçadores imensos, inteligentes, emboscando como lobos. O terror absoluto.
Mas nem todos os monstros pré-históricos eram carnívoros. Às vezes, a natureza criava armas mortais em criaturas pacíficas, como no caso do Therizinosaurus, um animal de 10 metros de comprimento, 5 toneladas, corpo desengonçado, com braços desproporcionais e garras de até 1 metro de extensão. Eram tão longas que lembravam espadas medievais, afiadas e letais. E, no entanto, ele era herbívoro. Alimentava-se de plantas, alcançando as mais altas árvores com suas garras. Mas engane-se quem pensa que isso o tornava menos perigoso. Predadores que ousaram atacar o Therizinosaurus provavelmente pagaram caro. Seus golpes laterais podiam abrir o corpo de um tarbossauro com precisão cirúrgica. Prova disso está nas marcas de fósseis, de predadores encontrados com feridas compatíveis com suas garras. Quando provocado, era como enfrentar um gigante com lâminas afiadas e sem piedade. Outro pesadelo encarnado em carne foi o Megaraptor, um predador de 9 metros de comprimento que parecia ter sido criado apenas para matar. Suas armas eram diferentes dos raptores tradicionais. Enquanto os outros usavam as garras dos pés, o Megaraptor tinha braços longos, musculosos, terminando em garras de 40 centímetros. Verdadeiras espadas curvas. Sua técnica era simples, brutal e eficiente. Agarrava a vítima com os braços, puxava para o peito e a triturava com mandíbulas repletas de dentes serrilhados. Um abraço mortal. E como se não bastasse, o Megaraptor não era lento nem pesado. Pelo contrário, seu corpo leve e esqueleto ágil permitiam corridas rápidas, mudanças de direção bruscas, ataques fulminantes. E imagine um predador com a velocidade de um raptor pequeno e a força de um gigante. Esse era o Megaraptor, mas nem só de predadores viveu o medo. Havia também gigantes que eram fortalezas vivas, como o Xantungossauro, 15 metros de comprimento, 15 toneladas, um colosso. Seu corpo era uma muralha orgânica, crânio de 1,5 metro de espessura, usado como ariete natural. Pernas colossais que esmagariam ossos com um simples passo. E uma cauda poderosa, capaz de quebrar as costelas de um tiranosaurídeo com um único golpe. E o mais impressionante, eles viviam em manadas. Imagine centenas desses monstros marchando juntos. Um exército natural que fazia até predadores hesitarem. Evidências fósseis mostram marcas de mordidas de tiranossauros asiáticos que falharam em caçadas, derrotados pela fúria coletiva desses herbívoros blindados. E, finalmente, o ceratossauro. Menor que outros predadores, mas ainda assim aterrorizante. 6 metros de comprimento, 1 tonelada de pura agressividade. Seu crânio ornamentado trazia uma aparência quase demoníaca. Um chifre nasal, 2 chifres acima dos olhos e mandíbulas cheias de dentes serrilhados de 15 centímetros. Era ágil, imprevisível e extremamente territorial. Ao contrário do alossauro, que caçava com força bruta, o ceratossauro era um assassino oportunista, rápido, furtivo e brutal. Seus fósseis revelam uma vida marcada por combates constantes. Feridas cicatrizadas mostram que ele não apenas caçava, mas também lutava contra rivais, sobrevivendo a confrontos sangrentos. Esses monstros são lembretes de que a pré-história era um palco de violência e sobrevivência, onde apenas os mais brutais tinham chances de viver. Cada um deles reinou como ápice do terror em sua época. E fica a pergunta: se a ciência um dia conseguir trazer dinossauros de volta, estaremos preparados? Ou seremos apenas presas em um mundo que nunca foi nosso? Se você gostou dessa viagem ao passado sombrio da Terra, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Quero saber qual desses dinossauros você jamais gostaria de encontrar em uma floresta. Responda nos comentários. Até a próxima jornada.